Fala moçada, vamos então para a nossa 8ª aula de ondas. Hoje eu vou te apresentar a difração, né? E a difração é um dos fenômenos ondulatórios que pode ser explicado pelo princípio de Huygens, como eu havia dito a você no nosso último encontro, ok? Então vamos lá. Gente, o que é a difração? Difração é a propriedade que as ondas possuem de contornar obstáculos. Por exemplo, se eu coloco minha mão aqui, você não pode ver meus olhos, certo? Mas se eu coloco a mão de frente à minha boca, você ainda consegue me ouvir, tá? Por que você consegue me ouvir com a mão aqui na frente? O som, ele não vai ser obstruído pela minha mão desse jeito, tá? O som, ele consegue contornar a mão, ele não vai, a minha mão não faz sombra, vamos dizer dessa maneira, para o som. Então o som consegue contornar a minha mão e chegar até você, tá bom? O nome desse fenômeno é o quê? Difração, tá? Eu até brinco, né, quando eu chego perto assim às vezes tem dois alunos conversando, oi, aquela coisa do curioso, né? Chega até muitas vezes de brincadeira. Aí se um vira para mim e fala assim, professor, conversa não faz curva. Eu falo assim, você já ouviu falar em difração? Conversa faz curva sim, tá? Ondas fazem curva, tá bom? Então, às vezes você quer falar mal do seu vizinho está do outro lado do muro, não fala não, ele vai te ouvir, tá? Porque o som vai contornar o muro e ele vai te ouvir, tá bom? Então vamos lá. Gente, como é que ocorre a difração? Por exemplo, eu tenho aqui um obstáculo e nesse obstáculo eu tenho uma fenda. E eu tenho uma onda propagando-se da sua esquerda para a direita. O que acontece? Esse obstáculo, a onda vai bater nele e voltar. Só que aqui eu tenho uma fenda de dimensões D, pelo princípio de Huygens, tá? Esse pedacinho de onda que vem para cá, o que acontece com ele? Ele vai dar origem às ondas secundárias, que depois de um intervalo de tempo ΔT, vão formar a próxima frente de onda. Tá? Então, de novo, ó, difrator e do lado de cá forma uma onda com as mesmas características da anterior. Tudo bem? Detalhe, se a onda for, as frentes de onda forem paralelas, o que acontece quando difratam? Ela muda só o formato, tá? Muda o formato. Agora, considerações importantes da difração. Eu coloquei aqui uma fenda, mas por exemplo, pode ser um obstáculo, como eu disse, a onda, aquilo que eu falei da mão, né? Eu falei com você, poderia ser uma onda na água também, aqui poderia estar uma superfície da água, eu bato aqui, essa onda chega aqui, ela contorna o obstáculo e passa. Tudo bem? E vai formar a nova frente de onda lá. Então, contornou o obstáculo, difração. Legal? Coisas a serem observadas. Presta atenção nisso que isso aqui é importante. A onda difratada, a onda que passou para cá, vai mudar a velocidade? Ela muda a velocidade? Não, ela possui a mesma velocidade. Por que ela possui a mesma velocidade? Vamos ver se você lembra das primeiras aulas de onda. Ela não muda a velocidade, por quê? Porque não mudou o meio, nem as condições do meio. Lembre-se sempre disso, tá? Então, se não mudou o meio nem as condições, não muda a velocidade. Mudou a frequência? Também não. Por que não mudou a frequência? De que depende a frequência de uma onda? Da fonte geradora. Eu tinha uma fonte aqui gerando essa onda, a fonte que gerou essa onda que difratou foi aquela lá. A fonte oficial que gerou a onda difratada foi aquela. Se a fonte é a mesma, tá? Então a frequência vai ser o quê? A mesma. E o comprimento de onda vai mudar, gente? Claro que não. Por quê? Se você lembrar, né? V lambda F não mudou a frequência, não mudou a velocidade, então não mudou o quê? O comprimento. Legal? Professor, então nada muda? Não. Algo muda. O que muda? O que vai mudar na difração?
que vai mudar na difração é a amplitude. A amplitude faz o quê? Diminui. Por que a amplitude diminui, gente? Por que a amplitude da onda diminui? A amplitude de uma onda tem a ver com que característica dessa onda? A energia. Então, olha para cá. Quanto de energia gerou, difratou? Quanto de energia passou para o lado de cá do obstáculo? Passou essa quantidade de energia da onda. Então, natural, se passou menos energia, o que acontece? Menor a amplitude. Fechou essa ideia? Legal? Sala de aula aqui não está um ambiente propício para fazer isso, mas você pode fazer isso na sua casa, você pode testar com alguém. Eu brinco com os alunos, eu vou para fora da sala e faço assim, eu emito um som, faço assim, aí eu fico do lado de fora da sala e quanto mais aberto do lado de fora, melhor. Aí eu fico assim, aí eu entro pela porta e volto, entro e volto. Para mostrar para os meninos que quando eu estou do lado de fora, a maior parte da energia que eu emiti das ondas sonoras, ela bate na parede da sala e volta. E só a parte da energia que cabe na porta que entrou na sala. Então, assim, coisa de 1 metro para fora da sala e meio metro para dentro já faz total diferença. O aluno, né, no caso você pode fazer experiência com alguém aí, que já dá para perceber que muda. A hora que a pessoa entra, tem a ver com estar mais perto, mas tem muito mais a ver com a quantidade de energia que foi difratada nesse caso. Tudo bem? Então tá aí. Difração, agora propriedades, coisas importantes da difração. Uma curiosidade importante aqui. Veja bem, se o obstáculo ou a fenda, se o obstáculo ou a fenda tiver dimensões equivalentes, ou seja, for da mesma ordem de grandeza, do mesmo padrão mais ou menos do comprimento de onda, tá? Se eles tiverem mais ou menos as mesmas dimensões, a gente diz que tem uma boa difração, então a onda difrata bem. Agora, se o obstáculo conhece esse símbolo, significa muito menor, dois sinais de menor junto, muito menor. 2 sinais de maior, muito maior. Se as dimensões do obstáculo ou fenda forem muito menores do que o comprimento de onda, ou seja, o comprimento de onda muito maior que o obstáculo, você há de convir comigo, né? Se eu coloco aqui esse pincel aqui, tá? O comprimento de onda da minha voz aí deve ser de 1,5 m a 2,5 m, é bem maior do que o pincel. E ele contorna aqui facilmente o pincel, então a onda difrata bem, tá certo? Então, quando o comprimento de onda for muito maior do que o obstáculo, a gente diz que tem o quê? Ótima difração, ótima difração. Agora, se o obstáculo ou a fenda for muito maior do que o comprimento de onda, a gente diz que o quê? Que não há difração, tá? Não há difração. Exemplo, põe um paredão 30 metros para cá, 30 para cá e 30 para cima. Eu vou falar com você e se tiver outra pessoa do outro lado do muro, ela pode até ouvir alguma coisa por refração, a onda atravessando o muro. Mas por difração vai ser muito difícil. Tudo bem? Do mesmo jeito que quando você está dormindo e às vezes tem um pequeno orifício na sua janela, às vezes você tem um blackout lá no seu quarto e tem um furinho. Você pode olhar, quando o sol bate, você vê um facho de luz entrando. Por que você vê esse facho de luz entrando? O simples fato de você ver o buraquinho significa que esse buraco é bem maior que o comprimento de onda da luz. O comprimento de onda da luz, ele é da ordem de 400 a 700 nanômetros, algo mais ou menos da ordem de 10 a menos 7 metros, tá? 10 a menos 7 metros não é algo que você vê a olho nu. Então o que acontece? A luz, ela sofre difração? Sofre.
Porém, tá? Para ter difração, as dimensões do caso da fenda ou do obstáculo tem que ser compatível com o quê? Com o comprimento de onda. Então, por exemplo, para a luz difratar, eu tenho que ter fenda muito fininha, muito pequena, ou um orifício muito pequeno, tá? Um orifício ou uma fenda com as dimensões compatíveis com o comprimento de onda da luz. Tudo bem? Legal. Então, gente, tá aí, isto é difração. E agora eu vou te apresentar um outro princípio bem legal de interferência. Pessoal, e a luz? Como eu disse, ela difrata? Sim. Só que para a luz difratar, as dimensões da fenda ou do obstáculo têm que ser compatíveis com o comprimento de onda da luz. Correto? O que eu fiz então? Peguei um papelzinho e uma lâmina e de gilete, fiz uma fenda nesse papelzinho. Óbvio que não dá para você ver. Vou iluminar com o apontador, tá? Vou iluminar com o laser esta fenda. Você vai ver um espalhamentozinho. Não ficou muito bom, porque eu tive que colei o papel ali e segurei com a mão, né? Não vai ajustar muito bem aqui, tá? Mas por alguns momentos dá para você ver a difração, o espalhamento. Não é muito bom. Já na lâmina, tá? Que eu vou mandar o laser frontalmente com ela, o que você vai ver? Você vai ver um risco lateral, né? O que é isso? Um espalhamento da luz ao difratar, tá? Então também um fenômeno de quê? De difração. Assista aí. Então vamos lá. Primeiro a luz direta, agora eu vou colocar ela no furinho do papel. Um pouquinho. Vamos lá, tá aqui o furinho do papel. Note que dá para você ver lá, ó. Dá para você ver uma difração, um espalhamento, não é bom, tá? Porque o orifício não é tão pequeno assim, percebe lá, ó? Olha lá, tá atrás do papel, ó, o buraco. Agora eu vou mostrar na lâmina, por enquanto no papel. Agora eu vou mostrar na lâmina, que é um pouco mais fino. Você vai ver o espalhamento lateral da luz, ó. Então tá aí a difração da luz. Bem legal, né? Legal, né? Então, gente, o que acontece? A luz, por difratar, né, a gente conclui que ela se comporta como onda. Essa discussão, ela pairava o mundo no início ali do século XVIII. Foi aí, então, né, luz é onda ou é partícula, né? Newton havia falado que era partícula e tal, então havia essa certa discussão entre os físicos da época. Foi aí que um médico que largou a medicina para ser físico, um cara poliglota, um cara genial, ele era médico e cientista, e ele por volta de 1801, mais ou menos, 1800, 1801, ele largou em definitiva a medicina e virou apenas um professor de física. Esse homem chamava-se Thomas Young. O Young, ele montou um experimento muito interessante que provou que a luz era onda, que se comportava como onda, tá? O que ele fez? Ele pegou uma fonte de luz e fez um obstáculo, colocou um obstáculo aqui com um orifício. Se a luz fosse partícula, o que iria acontecer? As partículas que passariam pelo obstáculo iluminariam apenas um ponto de um anteparo que ele colocou aqui. E o que ele conseguiu mostrar? Que não iluminou só um ponto, iluminou todo o anteparo. Ou seja, aqui, se eu pegar as frentes de onda, quando elas passaram por esse pequeno orifício, o que aconteceu com a onda difratou e iluminou todo esse obstáculo. Não satisfeito com a coisa, o que ele fez? Ele fez 2 outros orifícios nesse primeiro obstáculo e esses 2 outros orifícios acabaram funcionando como uma nova fonte de luz
que seria projetada num outro anteparo que ele colocou lá na frente. Bom, só que essa distância aqui e essa distância aqui, como são iguais, essas duas fontes de luz que eu chamei aqui de F1 e F2, elas funcionam como fontes de luz coerente, porque estão em fase. E aí essas fontes de luz, como emitiam ondas aqui e aqui, essas ondas, ao baterem neste anteparo, vão criar uma figura de interferência. Essa figura de interferência são a figura que a gente chama de franjas de interferência, tá? Essas franjas aqui, ó, que se eu tenho uma luz monocromática, uma luz de uma só cor, eu vou ter a franja só de uma cor. Se eu tenho uma luz policromática, a luz branca, por exemplo, ao difratar ela também vai separar em algumas cores. E aí você vai ter uma franja mais bonita, policromática, certo? Assista aí uma... Vou te mostrar uma foto dessas interferências, rapidinho. Essa primeira foto é um laser, onde você pode ver uma interferência, né? Uma figura de dupla fenda, e ao fundo, no anteparo, a projeção das franjas de interferência do laser. A segunda figura é só um desenho esquemático, né, de como é que funciona essa sequência de difração e de interferência. E ao fundo também as franjas. E essa terceira foto, uma foto efetiva de franjas de interferência, de luz monocromática e de luz policromática. Legal a foto, né? Vocês viram que você tem, eu coloquei na horizontal, né? Você tem lá franja clara, escura, clara, escura. O que são essas franjas claras e escuras? Franja clara é quando eu tenho as interferências o quê? Construtiva. E onde ficou escura, onde você tem interferência o quê? Destrutiva. Bom, só que o Thomas Young ele não conseguiu só mostrar que a luz era uma onda porque difratava. Com este equipamento, com esse experimento, ele conseguiu também calcular o comprimento de onda da luz. Como que ele fez? Está aqui o experimento de novo, né? A fonte, a primeira fenda difratou, a segunda fenda dupla difração. Peguei um ponto P qualquer aqui, um ponto de interferência, que pode ser construtiva ou destrutiva. Bom, aí, por conta das condições aqui do tamanho, eu reproduzi esse pedaço aqui para ficar mais fácil de você visualizar. O que eu fiz aqui, gente? Primeiro, a distância entre este obstáculo onde tem a dupla fenda e o anteparo, essa distância, ela é muito maior que a distância entre as fendas, ok? Para que tenha essa franja com mais nitidez. Bom, assim sendo, o que acontece aqui? Ó? Eu tenho um raio de luz que saiu do F1 e foi até o ponto P de interferência, e um raio de luz que sai do F2 e vai até o ponto P de interferência. Legal? Ok. O que eu fiz aqui? Dá uma olhada neste triângulo aqui, ó, esse triângulo grandão. Né? Chamei de Y a distância do ponto central até o ponto de interferência. Como isso aqui é L, neste triângulo eu posso dizer que a tangente de θ é o cateto oposto Y sobre o cateto adjacente L. Legal? Beleza. Agora olha isso aqui. Peguei e subtrair desta reta maior a diferença de caminhos. Está aqui o delta. O que é a diferença de caminho? É o quanto esta reta aqui é maior do que essa. Lembra? A gente estudou isso na interferência em ondas planas. Aqui funciona do mesmo jeito. Tá? Então, o que é isso aqui? É o quanto essa reta é maior do que essa. Então, peguei o delta e, quando eu faço esse delta, eu crio aqui um triângulo isósceles. Essa reta central ela funciona como a altura do triângulo isósceles. E se aqui é 90 graus, se eu pegar este triângulozinho aqui em cima,
Se aqui é 90 primeiro, olha esse ângulo aqui, ó, que tudo é 90. Que o ângulo entre esse eixo aqui, vamos dizer de eixo principal, e este obstáculo aqui é 90. Se aqui é θ, este ângulo aqui é 90 menos θ. Legal? Pois bem, se aqui é 90 graus e aqui é 90 menos θ, quanto que é lá em cima? Θ. Aí, olhe este outro triângulo aqui, ó. Esse outro triângulo, eu tenho o delta, o θ e o d. Como essa distância aqui comparada com essa é muito grande, esse ângulo θ é muito pequeno. E como ele é muito pequeno, eu posso, no caso aqui, ó, aproximar essa base aqui, ó, também de 90 graus. Se eu aproximo ela de 90 graus, esse triângulo sendo retângulo, eu posso dizer que o seno nesse triângulo aqui, ó, o seno do ângulo θ é o delta sobre o dzinho. Tá aqui, ó. Seno é o delta sobre o dzinho. Legal? E para ângulos pequenos, a trigonometria te mostra isso, ó, círculo trigonométrico. Para ângulos pequenos, a gente pode aproximar o seno da tangente. Se eu aproximar o seno da tangente, eu vou ter aqui delta sobre d é y sobre L. Isolando o delta, eu tenho que delta é dy sobre L. E quem é o delta, diferença de caminhos? Lembra da fórmula? É o n vezes lambda sobre 2. Muitos autores param a fórmula por aqui, ó. Mas tá, eu quero calcular o lambda, só isolar ele, ó. 2dy sobre nl. Onde? Quem é o n, gente? O n, lembra? É aquele número inteiro. Se o n for par, interferência o quê? Construtiva. E se o n for ímpar? Destrutiva. Tá? Então tá aqui, ó. A franja central é o n igual a 0, interferência construtiva. Depois vem o n igual a 1, tanto em cima quanto embaixo. É a região escura, que é a interferência o quê? Destrutiva. Depois vem a próxima franja clara, tanto em cima quanto embaixo, que é equivalente ao n igual a quanto? A 2, e por aí vai. N3, franja escura, porque é interferência destrutiva. Tá? Muito bonito este experimento de Young. Tá? Então tá aí, né, dá para se calcular o comprimento de onda com este equipamento. Tá? Lembrando bem, tá aqui os valores de n, né? A franja vai, como você viu lá, ela vai clareando da franja central. Professor, eu posso usar o n igual a 0 aqui, essa franja central, para calcular o comprimento de onda? Não, porque aqui vai ser 0, né? Aí eu vou ficar com a expressão sem condições matemáticas para desenvolver. Então, se você quiser pegar uma franja para calcular o comprimento de onda, você tem que pegar a partir do n igual a 2, a partir do segundo máximo de interferência. Beleza? Então, gente, tá aí então experimento de Young. Tá? Não é fácil, é uma aula pesada, uma aula matematicamente pesada, com considerações que você não está muito acostumado a ver. Tá bom? Mas, de vez em quando, isso cai em alguns exames de vestibulares aí. Legal? Então, gente, bom estudo para vocês, muito obrigado pela aula e tchau, tchau.